Verdades reveladas. O salário do pecado é a morte, como relata. Por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo o gênero humano. Porque todos pecaram. Romanos 5, 12, vc. Assim, quem morre, pagou pelo pecado, está realmente sem consciência, o espírito volta a Deus, mas não tem como manifestar as características de um ser vivo, como consciência, sentimentos e comunicação. Aí é que entra Cristo, para nos salvar. Salvar do quê? Salvar da morte, salvar da inexistência. Assim, ao morrermos, somos salvos da morte. Pela ressurreição que, no caso dos santos, que não dormiram na morte, será pela primeira ressurreição, como relata, feliz e santo é aquele que toma parte na primeira ressurreição. Apocalipse 20:6. Paulo disse: Eis que vos revelo um mistério, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. 1 Coríntios 15:51. Se Paulo disse para os membros daquela igreja que nem todos eles morreriam, é porque alguns não dormiriam na morte, assim que se desligaram desta vida, instantaneamente, já ressuscitaram para um corpo espiritual. No entanto, Paulo afirmou que haveria os que dormiriam na morte, ou morreriam, mas que todos seriam transformados pela segunda ressurreição. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soara. Os mortos ressuscitaram incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15:52, vc. Este texto só pode estar se referindo à segunda ressurreição, pois será ao som da última trombeta. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. João 5, 28, 29. ACF, julgamento ou juízo. A palavra condenação usada neste versículo é incoerente. Pois se a Bíblia relata que o salário do pecado é a morte, o pecador já foi condenado pela morte. Não tem sentido ser ressuscitado para ser condenado novamente. Eles serão ressuscitados, tanto os justos e injustos, para uma ressurreição de juízo, de julgamento, que ocorrerá durante o reinado milenar de Cristo.